Prontinho, gente. Estamos gravando. Quem que levantou a mãozinha? Quer perguntar alguma coisa? Arthur Soares, estava te procurando, até que enfim. Bom, gente, vamos começar então. Nós temos aqui Fernando, Gabriela Medeiros, Gabi, Yasmin, Mirela, Laisla e Arthur Soares. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Ok, podemos começar, tá? Então, assim, o professor vai começar falando um pouquinho por que é que eu escolhi dar oficina de teatro nas escolas. Primeiro que o teatro é aí uma das vertentes, né, mais indicadas e mais solicitadas para a educação hoje, né? Porque o teatro ele trabalha com a comunicação, ele trabalha com a criação, ele trabalha com o visual, ele pode trabalhar com o canto, com a dança, né? E você trabalha com texto, né? Então o teatro ele é muito indicado. Inclusive tem um grupo no Facebook que chama-se Teatro na Escola. Existe um grupo, né, específico para se falar do teatro na escola. E é claro que eu escolhi uma oficina de teatro e quero que ela seja uma oficina permanente, inclusive na escola, tá? Por quê? Porque eu sou formado em licenciatura em teatro, tá? E também tenho aí 30 anos de teatro. Eu vou contar essa história para vocês hoje. E eu sempre tive muita vontade de dar aula de teatro. Não, eu sou, né? Mas quando eu só era somente ator, hoje eu sou ator e professor. Mas quando eu era só ator do teatro, né? Eu tinha muita vontade de lecionar, de passar aquilo que eu aprendia no teatro para as pessoas. Inclusive, teve até um momento que eu me inscrevi num projeto chamado Amigos da Escola, e eu fui numa escola pública lá de Curitiba, para ensinar teatro para aqueles adolescentes daquela escola, tá? E hoje não, hoje, como um professor de arte, né, que eu sou concursado como professor de arte, eu tenho a possibilidade de estar trabalhando o teatro na escola. Nos anos de 2018, 2019, a gente montou 2018 Aurora da Minha Vida e 2019 Matinta Pereira, né, sobre o conto que é um conto. E foi muito bacana, né? Eu juntei os quartos anos e deu certo e funcionou. Hoje, no período da tarde, agora a gente tem realmente um horário oficial para oficinas, né, que são as eletivas. E é claro que eu não iria deixar de participar, né, e propor uma oficina de teatro para os alunos das escolas públicas, no caso da Maria Augusta Saraiva, tá? Onde a gente pode estudar realmente teatro com uma pessoa, que sou eu, aqui vou vender meu peixe agora, um especialista em teatro, um ator, né? Tanto da parte técnica quanto da parte licenciada. Então, vocês vão ter aqui um bom suporte de um profissional no decorrer da oficina. A oficina, o professor não preparou para ser uma oficina online, porque é teatro, né? É um trabalho. O teatro ele é diferente da pintura, de escrever, né? Que você pode fazer um trabalho autoral, né? O teatro ele é um trabalho muito coletivo, que envolve um grupo de profissionais, um grupo de pessoas para executar um espetáculo de teatro. Então envolve lá os atores, o diretor, né, o sonoplasta, o figurinista, né, o produtor também, as pessoas que fazem a manutenção do teatro, que são os técnicos de teatro. Então, assim, envolve muita gente. Então, é um trabalho sempre coletivo. Trabalhar com teatro, você tem que pensar em coletividade. E esse que é o grande barato de fazer teatro, que você aprende a trabalhar com outro, né? Que é diferente de outras linguagens artísticas. Então, o teatro, a dança, né? O circo. Então, é um espaço que nós chamamos de artes cênicas, é um espaço onde você tem que trabalhar coletivamente com as pessoas. E hoje eu vou contar um pouco da minha história, né, para vocês verem o que o professor fez no teatro, eu.
né? A gente sempre está vendo, o professor sempre está mostrando os grupos de teatro, falando de um artista, mas hoje eu vou falar do meu trabalho mesmo, tá? Para a gente começar iniciar essa etapa das eletivas de teatro, já para vocês saberem com quem vocês estão, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela e vou começar a falar um pouco dessa trajetória. E a gente vai ver alguns espetáculos que o professor fez no decorrer aí, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu preparei essa aula que chama As Minhas Vivências Teatrais, que é a vivência aqui do professor mesmo, tá? Dentro da área teatral. E aqui eu coloquei os sextos anos, é a oficina de teatro, tá? Coloquei aqui que o objetivo é fazer com que o aluno entre em contato com o teatro através da história do professor, né, do teatro que o professor fez, e eu coloquei aí as habilidades aqui, tá certo? E vamos voltar lá no comecinho dessa história. O professor, quando começou o teatro, eu comecei a fazer quando eu tinha 11 anos de idade, tá? Eu comecei numa oficina de teatro na cidade de Santo André. Eu nasci em Maringá, no Paraná, mas antes eu vim para São Paulo, tá? E depois eu voltei para lá. Então, São Paulo, na primeira fase de estar em São Paulo, de viver em São Paulo, na minha infância, aos 11 anos, eu entrei numa oficina que era oficinas voadoras que acontecia na cidade de Santo André, na época que o Celso Frateschi, que é um ator, inclusive fundador do Teatro Ágora, né, que fica aí no Bela Vista, aí perto de vocês aí, né, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, fica entre a Brigadeiro Luiz Antônio e a Rui Barbosa, tá perto da escola. Então, Celso Frateschi, ele era, nessa época, em 1989, 90, ele era secretário de Cultura da cidade de Santo André. E ele é um grande ator, um grande pensador, né? E é claro que ele não ia chegar colocar o nome dele numa secretaria de cultura sem deixar ali a sua marca, e ele realmente deixou, que inclusive eu comecei, né, todo nessa história toda, porque imagina, se o Celso Frateschi não tivesse sido secretário de cultura da cidade de Santo André, eu não ia ter a oportunidade de iniciar-me no teatro, tá? E aí eu comecei a fazer uma oficina num bairro chamado Bela Vista, que fica próximo do centro de Santo André, também tem um bairro chamado Bela Vista lá, tá? Fica bem perto ali do Paço Municipal, onde fica a prefeitura. E eu morava em São Mateus, eu saía de São Mateus e ia até Santo André, para fazer esse curso, essa oficina com a Miriam Volpolino, que também era professora de arte nas escolas públicas, tá? Municipais, enfim. E hoje eu tenho contato com ela, inclusive. Depois de anos, eu falei para ela: olha, eu dei certo, olha quantos trabalhos eu fiz e virei um ator profissional do teatro, e ela ficou muito feliz, tá? Aqui, no ano de 1992, eu voltei para Maringá, para minha cidade natal, e comecei a fazer teatro num grupo na cidade que chama-se o Grupo Quilombo, tá? Que é em homenagem ao Quilombo dos Palmares, que é a companhia de teatro Quilombo. E lá eu montei vários espetáculos, eu fiquei trabalhando nessa companhia durante 8 anos, tá? Aqui é a minha foto, eu já mais novinho, né? Olha aí, magrinho, novinho, num espetáculo chamado E Agora Drummond, que na verdade, o Drummond escreveu um poema, E Agora, José? E nós fizemos um espetáculo, E Agora, Drummond, né? Perguntando para o Drummond, né? O que vamos fazer nos acontecimentos que estavam acontecendo em 1992,
tá? E aí nós pegamos vários poemas do Carlos Drummond de Andrade e colocamos no palco com a direção do Nildemar de Souza, que é um diretor local de Maringá. E eu, obviamente, um rapaz muito talentoso, né, consegui desenvolver um bom trabalho aí no teatro, e aí eu estou em cena no poema do Carlos Drummond de Andrade, que é A Flor e a Náusea, tá bom? Isso na cidade de Maringá, aqui. Depois, eu fiz um outro trabalho ainda em Maringá, tá? Que é a maravilhosa peça de teatro conhecida mundialmente, inclusive rendeu o prêmio Nobel para Samuel Beckett, que é um dramaturgo irlandês, né? A Irlanda fica no continente europeu, e o Beckett escreveu essa peça chamada Esperando Godot, que é uma peça que todo mundo que lê fica apaixonado. E Esperando Godot foi a minha primeira peça de teatro profissional pela Lei de Incentivo à Cultura. Tá? Isso já em 97 nós já tínhamos a Lei de Incentivo à Cultura. É claro, até chegar de 92 até 97, eu montei outros trabalhos também, tá? Mas eu selecionei alguns para conversar aqui com vocês. Então, a direção ainda era com a Cia Quilombo, direção do Nildemar de Souza, então tinha no elenco eu, Wesley, Jaime Stabile, falecido, grande Jaime Stabile, que era também poeta, a Gersina Maria, inclusive professora de geografia na época, ela fazia geografia na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e o Éder Fernando, que é o Fernando Nascimento, que hoje conduz o balé do Colégio Estadual do Paraná. Ele faz um grande trabalho lá de destaque e eles conseguem, inclusive, apresentar em outros países. E o Fernando, nessa época, eu levei ele para o teatro, ele era um moleque bem pequenininho, e eu levei ele para fazer teatro, e ele fez, inclusive, o menino nessa peça, tá? Com a Cia Quilombo. E hoje ele já está um homem, né? Formado também em licenciatura em dança pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná. E aqui, esse é o cartaz, né, que a gente colocou no, no jornal local, e aqui tem a foto da peça Esperando Godot no Teatro Calil Haddad, que é o Teatro Municipal de Maringá, tá? Antes a gente tinha em Maringá o Teatro Barracão. Lá nós temos dois teatros Barracão. É um teatro de madeira, tá? Muito bem cuidado, por isso chama-se Teatro Barracão. E tem vários desse teatro Barracão nas cidades do interior do Paraná. Inclusive, uma vez eu fui apresentar uma ópera num teatro barracão, no Paraná, e eu achei que eu estava em Maringá, porque a arquitetura do teatro é igualzinha, é a mesma, tá? Só que esse aqui é o Teatro Municipal de Maringá, que é um teatro grande, que se chama Teatro Calil Haddad. E aí foi onde a gente estreou a peça Esperando Godot, do Samuel Beckett. Tá? Aqui é eu, ó, fazendo o personagem Estragon, né? Nessa época a gente não tinha celulares, né? Como tem hoje, para tirar uma fotinha, várias fotinhas. A gente tirava ainda com a câmera mesmo fotográfica e depois mandava revelar. A gente revelava. Depois, em 2001, eu fiz um monólogo que hoje eu não faria, porque eu fiz um papel de uma menina, né? Eu acho que hoje eu não faria papel de uma menina, porque eu acho que quem tem que fazer papel da menina hoje, né? Eu acho que tem que ser uma atriz mesmo, não um ator. Mas nessa época eu não tinha ainda toda essa relação do pensar, né? Que a atriz teria que fazer. E eu fiz Valsa número 6 do Nelson Rodrigues, com a Cia Pedras, isso também em Maringá. Essa apresentação foi no Teatro Barracão, né? Aí aqui tá eu em Valsa número 6 fazendo uma menina. É um texto do Nelson Rodrigues, se vocês não conhecem o Nelson Rodrigues,
fantásticos os textos do Nelson Rodrigues. Eu considero o grande dramaturgo brasileiro. Gosto muito do Ariano Suassuna também. E o Nelson, essa peça, essa menina, na verdade, Valsa número 6, é onde uma menina é assassinada, porque o Nelson, ele trabalhava num jornal e ele trabalhava numa coluna de crimes, né, homicídios. Então ele trouxe muito, ele sabia de muita coisa que acontecia na casa das pessoas, né, tragédias que acontecia, e ele levou isso para o palco através da dramaturgia, tá? Então, o Nelson ele escreveu esse monólogo, o Nelson, um texto fantástico também, tá? Que eu fiz aí quando eu era mais novinho. Opa, deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Sim. Então, Sim. ok. Aqui já é um musical que eu fiz aqui em São Paulo, que é um rap para Teodora, no Teatro Ressurreição, lá no Jabaquara. Aí tem o Fabrício Bini, tem, né, o Yuri Stocco, é um cara que fez a direção musical, que trabalhou com o D2. Então, assim, e a gente fazia um musical que era um rap, né, através do rap. Então, já não envolvia dança, envolvia o canto, né, a gente tocava alguns instrumentos também, tá? E aconteceu lá no Teatro Ressurreição. A gente leu muito também literatura de cordel, que na verdade a gente transformou esses cordéis em rap, tá bom? Do Manuel de Barros, e a Thelma Dias escreveu, né? Fez a adaptação, ela escreveu meio que esse texto, que é um rap para a Teodora, tem inclusive um livro, né? Eu tenho um livro aqui em casa, que também se chama o Rap para Teodora, e tem as nossas fotos, fala também do espetáculo nesse livro, tá? Isso já em São Paulo, tá, gente? Não em Maringá, lá no Paraná, que eu comecei em Santo André, voltei para Maringá, fiz teatro em Maringá, e aí eu fui para onde? Para Curitiba. Eu fui fazer a universidade em Curitiba de artes cênicas. E chegando em Curitiba, muita coisa aconteceu. Eu consegui, na época, entrar no núcleo de pesquisa do Luiz Melo e da Nena Inouye, que é a minha mestra em teatro, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, que me ensinou muitas coisas no teatro, me aprendeu a ser o ator protagonista, né? Tem um aluno protagonista e tem um ator protagonista também, né? De criar minhas próprias cenas, de criar, né, o meu próprio repertório, né? A minha performance. Então a Nina me ajudou muito nesse processo do ator criador, nós chamamos, né? E quando eu estava na FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, que hoje chama-se Unespar, Universidade Estadual do Paraná, tá? Eu cheguei em Curitiba e eu participei de vários espetáculos, trabalhei com muitos artistas de Curitiba, gente que eu admiro muito, gosto muito, que fazem muito sucesso no Brasil, inclusive nas novelas. A gente tem muitos atores curitibanos, são muito talentosos, maravilhosos, gente uma boa índole, né? Gente muito bacana para trabalhar. Deixa eu aceitar aqui só um pouquinho, só um momento. E aí, então, o que aconteceu? O professor, quando chegou o Roberto Inocente em Curitiba, o Roberto, gente, infelizmente, esse ano, ele é um diretor italiano e ele pegou Covid-19 e ele faleceu esse ano. Então, infelizmente, a gente perdeu o Roberto. Essa foto, essa ópera aqui que vocês estão vendo, a direção era do Roberto Inocente. Então, quando o Roberto chegou em Curitiba, eu consegui fazer o teste e passar no Teatro Guaíra, teve um teste, eu fiz e consegui passar no teste no Teatro Guaíra para a montagem dessa ópera que chama La Serva Padrona, que é uma ópera do Pergolese. Antigamente, as óperas, elas duravam 6 horas, 7 horas de duração, né? Então, no intervalo das óperas, tinha uma ópera curta, que era uma ópera cômica, no intervalo, para o público assistir e rir um pouco, porque as óperas eram dramáticas, né?
mas tinha as cômicas que eram curtas, que eram engraçadas para o público se divertir também. Olha só, era 40, 50 minutos de uma ópera curta para o público se divertir, porque as óperas duravam 7 horas. As pessoas ficavam 7 horas no teatro assistindo uma ópera. Olha só, isso é história. Então, isso foi no Teatro Guaíra, um grande sucesso no Teatro Guaíra, lotou o Guairão. O Guaíra tem mais de 1.700 lugares, lotava toda a sessão e foi um grande sucesso. Esse aqui é o Bruno Spardoni, ele é um tenor, tá? Também médico, é um tenor aí. E tem a Tatiane Aguiar, que é a soprano, que hoje está cantando na Itália, fazendo ópera na Itália, e ela fazia esse espetáculo. Esse é o Kleber Borges, que está aqui, e esse daqui sou eu fazendo o Arlequino, tá? Na ópera La Serva Padrona, no estilo da comédia della arte italiana, tá? Vocês podem ver que as roupas é do estilo da comédia della arte italiana, ó. Tá lá do século XV, as roupas, tá? Aqui tem um outro trabalho, eu coloquei o Nespar, FAP, porque a FAP também foi um lugar, né, além de um lugar que eu passei, que eu conheci vários artistas que, porque o grande barato, né, o legal de você ir para a universidade, que é onde vocês vão ter essa oportunidade, que é onde vocês vão estar num lugar de estudo, de foco daquilo que vocês querem falar, né? Então, a gente vai para a escola para aprender a educação geral, né? Um pouco de história, um pouco de arte, e geografia, e português. E depois vocês vão escolher que profissão que vocês querem seguir, e aí vocês vão focar nisso, que é o que aconteceu com o professor, quando foi para a Universidade de Artes Cênicas. Porque lá eu fui estudar teatro, que eu mais gosto, que amo fazer e que nunca foi duro no sentido assim, porque eu sempre gostei. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem facilidade, né? A gente não sofre. Mesmo que às vezes o personagem seja difícil, o texto seja difícil, mas a gente não desiste porque a gente gosta muito da profissão, tá? Então, esse daqui é o espetáculo Mahasad, que foi o resultado, né, do nosso curso de licenciatura em teatro, e nós apresentamos lá no Teatro José Santos. Mário, esqueci o nome do teatro, é José Santos. O primeiro nome dele agora o professor eu me esqueci. E aqui, que fica do lado, inclusive, esse teatro do Lala Schneider. Aqui, ó, com a turma toda da sala. Tá vendo a turma aí? Essa turma, gente, o professor conviveu durante 4 anos. A gente juntos ali, nos dias fáceis e dias difíceis, a gente se via todo dia na sala de aula, assim como vocês, né, gente? Tem aluno aí que eu garanto que se vê, né? Estão juntos desde o primeiro aninho aí no Maria Augusta. E a gente ficou 4 anos juntos, estudando expressão corporal, dramaturgia, história do teatro, interpretação, sociologia, antropologia e psicologia, né, da educação, e enfim, a gente ficou juntos aí nesse grande sonho. Alguns aqui não quiseram dar aula, ir para a escola, eu quis, mesmo sendo ator, outros quiseram ficar só como ator mesmo, alguns já eram professores, inclusive, tá? E foram fazer licenciatura em teatro, né, para aprimorar o seu currículo, enfim. E aqui é o professor já, acho que aqui é 2005, esse espetáculo aqui que o professor está fazendo. Aqui é Michele Pucci, com a boneca na mão, Martina Galhaza e eu aqui, tá? Esse espetáculo foi no núcleo de pesquisa teatral do Luiz Mello. Então, foi um dos trabalhos que o professor mais gostou de fazer, porque o professor aprendeu, né, vivenciou, experimentou como que um ator colaborador, um ator criador, ele pode existir, né? Então, o professor fazia leituras de contos,
a gente, não só o professor, mas todos que estavam nesse grupo, a gente criou, que era contos, criou esses personagens através de leituras de contos que nós fomos fazendo e fomos experimentando no espaço, né? Através da performance, através do som, através do movimento, através da interpretação. Esse personagem, por exemplo, que o professor está aqui agora, ele é o lobo, tá? Eu inspirei ele no lobo do Contos de Fadas mesmo. Claro que era um espetáculo não para criança, para adultos, num formato para adultos. E assim, eu comecei a construir esse personagem a partir de uma fotografia que eu vi de um bailarino da Pina Bausch, né? Ele estava vestido de preto, de terno, e ele se jogava num monte de flores vermelhas. E aí, a partir dele, eu comecei a construir o lobo, né? Que também a gente, nesse trabalho, a gente não trabalhava com a questão do ator, existia um personagem pronto, mas que a gente pudesse ali pensar no arquétipo e não no estereótipo, tá? O arquétipo é uma coisa que existe dentro das pessoas, dentro, né? Buscar dentro. Quem que é esse lobo, né? Ele está dentro de mim, como que eu posso fazer ele existir, do que eu já sair com um arquétipo de um lobo, né? Ah, o lobo é isso, o lobo é aquilo. Não, buscar esse arquétipo, tá? Então a gente fazer muito esse trabalho, muito especial, muito específico. Aqui ainda no núcleo de pesquisa teatral, a gente montou as calcinhas da Flor, com a direção do Roberto, como eu disse, que faleceu de Covid-19 esse ano. E aí tem Martina Galhaza, eu, Kreber, Renata Bruel, que é a filha do Beto Bruel, grande iluminador teatral no Brasil. Patrícia Ramos, que está namorando em Portugal. Solange Faganella, Caim Tegger, enfim, né? Um elenco aí de peso aí. Depois a gente tinha como vice-direção a Ana Rosa Tesa. A preparação vocal aqui, ó, era da Babaia, que é que é preparadora vocal de grandes cantores, e também do Grupo Galpão, Gabriel, o Roberto, que é o diretor, né? A gente ganhou muitos prêmios nesse espetáculo, tá, gente? Aqui tem outro trabalho do professor ainda no ACT. Ai, gente, o ACT foi a minha alegria. Foi um espaço assim de criação, é um espaço com uma proposta muito difícil mesmo, era muito exigente, mas que o professor ali insistiu, ia todos os dias, não faltava, era aquela pessoa que não falta, né, tá ali insistente. E aí a gente vai meio que se construindo quando a gente não desiste. Às vezes a gente precisa desistir, isso não é ruim também, né? A gente desiste bola para frente. Mas nesse caso eu continuei. Aí aqui tem a André Elbrecht, eu e a Martina Galhaza, no intervalo do processo, né? Tudo isso para construir essa cena aqui que chamava Cartas do Brasil, tá? Aqui já em São Paulo, no espetáculo Vestido de Noiva, com a direção do Rodolfo Garcia Vasquez, né? O grande Rodolfo Garcia Vasquez, grande diretor brasileiro, e Companhia dos Sátiros. Essa atriz aqui é uma grande atriz a foto não está meio puxada, né? Não dá para ver direito. É a Norma Bengel, tá? Grande atriz brasileira do cinema brasileiro, de televisão, do teatro, trabalhou muito na Itália, fez cinemas na Itália com grandes diretores italianos, e ela foi convidadíssima para fazer esse espetáculo Vestido de Noiva, que foi um trabalho de inauguração do Teatro Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista. Nós inauguramos o teatro com essa peça. E a Norma Bengel, ela fez essa mesma peça, quando mais nova, com a direção do Zimbinski,
que foi a primeira montagem da peça do Nelson Rodrigues no Brasil. Por quê? Porque ninguém, alunos, ninguém conseguia montar as peças do Nelson, porque o Nelson trabalhava com planos. Imagina, né? Naquela época, as pessoas não os diretores aqui não conseguiam pensar como montar a peça do Nelson. Mas o Ziembinski, que era a Segunda Guerra Mundial, ele tinha se refugiado da Segunda Guerra e chegou no Rio de Janeiro e começou a conhecer o pessoal, né? Obviamente, se você é artista, você vai atrás de quem? Dos artistas, né? E começou a conhecer e conheceu o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues apresentou o texto Vestido de Noiva para o Ziembinski, e ele leu, entendeu e montou. E foi um grande sucesso na época, sucesso mesmo, e a Norma Bengel já participava da peça, tá? Com a direção do Ziembinski, ela foi convidada. Norma Bengel também já faleceu, tá, gente? Ela foi convidada para fazer com a gente esse espetáculo. E, assim, é uma grande atriz, uma grande referência para a gente. Ela era a grande estrela do Vestido de Noiva que nós apresentamos, né? Ali no, para vocês terem uma ideia, Avenida Paulista, a fila rodeava o quarteirão assim, porque todo mundo queria assistir. E a gente fazia 2 sessões de quinta a domingo. Nós fazíamos 2 sessões lotadas de quinta a domingo, tá? Então a gente tinha 15 minutos para arrumar tudo de novo, porque o público ia entrar de novo, né? Que era 2 sessões. Então, assim, foi um grande sucesso no teatro brasileiro aí, que é o Vestido de Noiva. Aqui, esse ator vocês devem conhecer também, que está inclusive nessa novela da Sete, que é o João Baldacerini. Ele faz várias novelas na televisão e ele estava fazendo esse espetáculo também. Aí é uma cena que eu faço com ele, né? E aqui com a Norma Bengel, tá? No mesmo espetáculo. Aqui tem outra cena do Vestido de Noiva, a Cléo de Pares, que fazia a Laide, personagem principal na peça, tá? Aqui é o início da peça, lá no Itaú Cultural. Aqui é eu, que fazia a cantora no começo do espetáculo. Aqui é eu no camarim. Essa fotógrafa que está aqui é a Lenise Pinheiro, uma das grandes fotógrafas de teatro aí, já aqui a gente já apresentando, não mais no Itaú Cultural. Porque assim, quando a gente fez Vestido de Noiva, a gente saiu viajando vários lugares, a gente foi para Curitiba, né, Belo Horizonte, a peça foi convidada para ser apresentada na Alemanha. Então, assim, a gente andou muito, a gente fez várias cidades do interior, assim como a ópera La Serva Padrona também. A gente viajou bastante pelo interior do Paraná, né, apresentamos em várias cidades, tá? Aí aqui é eu no camarim do Centro Cultural São Paulo, tá? Antes da apresentação do Vestido de Noiva. Eu sempre tive muita vontade de apresentar no Centro Cultural São Paulo. E aí, esse dia eu tava lá. Às vezes a gente pensa numa coisa e às vezes as coisas acontecem, né? E aí eu tava lá para se apresentar no Centro Cultural São Paulo, tá certo? Essa é um pouco da história do professor. Claro que tem várias peças que o professor ainda não falou, né? Aqui tem peças do Fernando Arrabal que eu fiz, do William Shakespeare. Então tem uma camada, um repertório bem bacana aí para estar compartilhando com vocês, né? Tem musical. Então, assim, tem vários experimentos, criações, né? De estar fazendo, de estar aprendendo teatro, para hoje estar aqui a gente, né, fazer isso juntos. Alguns já fizeram comigo, como a Ana Beatriz, a Gabriela, né, já trabalharam comigo aí na escola, no teatro na escola, né, são alunos que já participaram, tá bom? E aí o Pro vai fazer o que agora? A gente Pro vai abrir a câmera aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, tá? O que vocês acharam? Pronto, apareceu a minha cara. O
que vocês acharam dessa história toda? Professor, você queria fazer teatro desde criança? Desde os 11. Em vez de eu ficar brincando na rua, eu ficava pensando em teatro. É claro que a minha infância, por exemplo, Fernando, a gente brincava muito na rua. Primeiro que eu morava no bairro, né? Eu morava no centro. E era uma época que a gente não tinha computador, a gente não tinha celular, a gente não tinha como saber, por exemplo, o que estava acontecendo lá em outro lugar, em outro estado, né? A gente sabia como? Pelos nossos professores, né? Que contava para a gente na escola. E pelo jornal. Só que nem todo mundo tinha dinheiro para comprar jornal. Então, quando a gente queria ler uma notícia, a gente lia só a parte da capa do jornal, né? Então, é engraçado que quando eu era na minha infância, quando eu passava perto de uma banca de jornal, tinha um monte de gente ali na banca de jornal, não é que nem hoje, porque eles estavam lendo as notícias, entendeu? Né? A gente sabia a notícia como? Pelos jornais e pela televisão, né? Então, o jornal, por exemplo, né, ele era um, um grande meio de comunicação. Então, as pessoas ficavam lá vendo na capa o que estava acontecendo. Ah, o Brasil ganhou a Copa. Ah, governo não sei o quê. Ah, a atriz fulana vai estrear na novela. Ah, então, a gente ficava ali, conseguia olhar por ali, tá? Era muita gente em volta do né, de uma banca de jornal, banca mesmo. Ah, eu não contei a história. Em 2008, o professor também ficou numa banca de jornal, né, na revista Bravo Online, tá? Na anticapa da revista Bravo Online. Aí foi uma sensação muito bacana, porque aí você vê você em todas as bancas de jornais, né? É bacana, né? Então, Fernando, e aí, então nessa minha infância, as coisas eram mais difíceis, principalmente para fazer teatro. Por quê? Porque não tinha, Fernando, toda a oportunidade que vocês têm hoje. De que forma? Por exemplo, na escola. Não tinha teatro na escola, né? Já é uma oportunidade para iniciar, para começar a ver se você gosta, se experimentar. E mesmo que você não queira ser um ator ou uma atriz, é um exercício fundamental para o nosso desenvolvimento humano, né, cognitivo. Tá? Então, o teatro é muito importante que a gente exercita ele. Ele é uma ferramenta legal para ser trabalhada, né? Tanto que tem teatro na escola, teatro na empresa, teatro para terceira idade, teatro, né? Existe porque o teatro ele possibilita, né, com que o ser humano se comunique e se expresse. E aí, Fernando, aos 11 anos, eu gostava de brincar no bairro, empinar pipa, jogar bola, brincar com as meninas, os meninos, mas também eu tinha já uma coisa que eu queria muito, que era o teatro. E aí eu fui atrás. Um garoto da periferia, né, negro, né, da periferia, que assim, os outros falam pardo, né, pra gente, mas pardo é uma coisa, né, chama de pardo, você fala negro logo, né, e que a gente fica ali no meio, né, não é uma coisa, não é uma outra, pô, então era mais difícil, né, primeiro porque a condição econômica, e os lugares eram longe. Eu cansava de andar, por exemplo, aí no centro de São Paulo. Eu saía de São Mateus, vinha para o centro de São Paulo. Essa rua da nossa escola, para mim, era uma rua de teatro. Eu andava aí atrás de teatro. Eu nem me lembro de ter visto Maria Augusta, juro para vocês, que já estava aí. Talvez eu olhei, vi a escola, mas nunca imaginei que um dia aquele menino de teatro que passava na rua Major Diogo, um dia seria também o professor daquela escola que ele passava em frente. Então, assim, a vida é uma grande surpresa para a gente. E aí eu comecei a procurar. E tinha na época, licença, tinha na época pessoal, sabe, produtoras, tinha muito uma propaganda assim, quem quer ser ator e atriz, procure a agência tal. Então a gente se enganava muito nesses negócios, sabe? Que não acabava, no final não acabava rolando nada, só pegava o dinheiro da gente, não tinha
né? Essas agências só pegavam nossa grana, né? Ainda mais para mim, que era um moleque que não tinha. Então, era um esforço para minha mãe me ajudar numa grana para me poder realizar um sonho. E esse projeto foi que começou a me lançar, porque a partir dali eu vi que era aquilo que eu queria, e comecei a ir para Santo André e não parei mais. Tudo que era gratuito, que eu podia fazer, né, gratuito, eu ia fazer até começar realmente me inserir profissionalmente no teatro. Alguém quer perguntar mais coisa, gente? Pode perguntar. Deixa eu ler o chat aqui também. Deixa eu ver aqui. Acabei de desconectar, professor. Oi, boa tarde, Ana Paula Flores. Oi, Ana Paula, tudo bem? Você queria fazer teatro desde criança? Sim. Yasmin, acho melhor vocês levantarem a mão e perguntar ao professor através do chat. É que naquela hora que eu estava compartilhando, eu não consigo ver que vocês estão escrevendo aqui no chat, tá, gente? Arthur, amei, gostei muito da aula, foi legal, tá? Vamos lá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Curiosidades? Que agora vai ser vocês, Gostei né? bastante da nossa história, professor. Achei bem legal, criativa. Que legal, né, Gabi? É bacana, assim, a gente compartilhar a nossa própria história, né? Porque, assim, a gente, quando a gente vai querer alguma coisa, quando vamos, né, querer alcançar algo, não é só chegar, né? Não, existe todo um processo, existe um tempo. E tem uma coisa que a gente tem que aprender, que tudo na vida, ela tem o seu tempo. Então, você tem um tempo de ler, você tem um tempo de assimilar o que você leu, você tem um tempo, depois de assimilar o que você leu, poder reorganizar isso quanto ideia e poder expressar isso através da fala, através do gesto, né, através das emoções, dos sentimentos, porque a gente não se expressa só através da escrita, né? A gente se expressa também através do gesto. Mas a gente precisa também saber em que momento a gente está e ser paciente conosco também, tá? Agora não é o meu momento, mas eu vou estudar, eu vou treinar para que eu possa alcançar, né? E isso exige tempo, não é de um dia para o outro. Por exemplo, se você vai fazer um espetáculo, Gabi, quanto tempo a gente ficou ensaiando? Nossa, foi bastante tempo. Eu lembro que a gente, toda aula que tinha com o senhor, a gente meio que fazia um teatrinho só pra a gente treinar, né? Mas foi bastante tempo. Exatamente, a gente ensaiava, né? A gente começou como? Já chegou fazendo, Gabi? Não, né? A gente começou pelo texto, conhecendo o texto, voltando, fazendo, voltando. E não só o professor teve paciência, como também vocês. Então, foi um exercício tanto para o professor, né, que já sabe desse exercício, e para vocês também, quanto alunos, né? E no final, não foi legal, Gabriela? Sim, foi muito divertido. Eu lembro que é, chamaram todos os anos, né, pra ver o nosso teatro. Foi bem legal. Exatamente, porque essa era a proposta. Porque assim, você pode fazer de duas formas o teatro na escola. Você pode pegar, por exemplo, o exercício da Viola Spolin ou da Ingrid Dommen Koldela. A Viola Spolin é americana, a Ingrid a Ingrid Dommen Koldela, ela é professora inclusive da USP, acho que inclusive do Departamento de Artes Cênicas. E elas criaram vários jogos teatrais que pode ser feito com um aluno na sala de aula. Só que o professor quer o teatro para sociabilizar com o entorno da escola. Então, eu não queria uma coisa só para a sala de aula. Queria uma coisa que o aluno também pudesse ser visto, né? Se ver e ser visto, e também que a sociedade, a gente convidou os pais, a sociedade, quem está em torno, viesse até a escola para assistir, para a gente sociabilizar aquele momento. E também para ser um exercício prático, teatral mesmo, né? Porque existe ali toda uma cerimônia, né? Uma manifestação, vestir o figurino,
preparar a personagem, todos os alunos ficarem quietinhos agora, os outros alunos entrarem, sentar, a gente pedir para fazer silêncio. Então, tudo isso é um processo educacional importantíssimo para a gente saber, porque também vem também aquela questão da formação da plateia, né? A gente começa ali na escola a formar plateias, né? A gente saber que a gente vai assistir um espetáculo, precisa fazer silêncio para o espetáculo acontecer, porque isso é uma questão de comunicação, né? Então, a gente também fez ali uma formação de plateia. Tanto que sempre quando eu proponho um exercício relacionado às artes cênicas, eu sempre deixo alguns fazendo e outros olhando, né? Aí todo mundo faz junto. Agora não, o professor divide em grupos. Por quê? Para vocês também começar a ter esse olhar de ver o outro, né? Esse olhar analítico, essa formação de plateia, tá? Então foi bem isso mesmo. Tudo é através da paciência e a gente tem que ter paciência com a gente. Agora não é o meu momento, né? Por exemplo, quando o professor tinha vontade de ser professor, o professor sabia que a vontade existia, mas não era o momento ainda. O professor precisava ir para a faculdade, sabe, estudar licenciatura, né? Então, assim, a gente tem que saber também que existem os passos para chegar até lá, para a gente não se atropelar, né? E não atropelar as pessoas também. Quem quer perguntar mais coisas? Vamos lá, gente. Está terminando a aula, vamos lá. Arthur, cadê o Arthur? Oi, liga esse microfone, Arthur. Oi. Você gosta de falar tanto na sala e aqui você não vai falar? Calma, Arthur. Arthur, calma com o Arthur. Ai, Arthur, seu barato. Ô, gente, ó, falta 2 minutos, estamos terminando a aula, tá bom? O professor já pensou em algumas coisas para a gente estar fazendo, tá? É nesse momento de pandemia aí. Não sei se quando a gente vai voltar, não sei como é que tá, mas eu já tenho algumas coisas para a gente estar fazendo online mesmo e depois distribuir esse material, tá? Aí na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. Lá no Classroom tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Eu postei História do Teatro 1 e 2, História do Teatro 3 e 4, História do Teatro 5, que é para vocês terem uma noção da importância do teatro na história. Hoje eu vou postar uma outra atividade, façam a atividade do Classroom, tá? Também eu vou considerar atividade, isso que nós estamos fazendo agora. Isso também é uma atividade, tá joia? Então, assim, encerramos aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quem que levantou a mão aí? Mirela? Sou eu, prof. Pode falar, Arthur. Então, me tira uma dúvida. A gente se ensinou pro sétimo C, se não me engano, pra mim, pra Gabi, a dança do Maculelê, não foi? Do maculelê? Ah, sim, Isso. vocês fizeram. Isso é a parte da dança. Vocês fizeram no quarto ano. Mas vocês também fizeram teatro. Lembra que eu escolhi alguns alunos para fazer teatro? Eu escolhi, não, eu falei para vocês se escolherem. E aí alguns quiseram fazer, e aí a gente juntou os quartos anos, lembra? E tem a dança do maculelê também, que é uma manifestação, faz parte das artes cênicas também, tá? Que foi muito bacana. A sala de vocês foram sortudas, né? Pegaram o maculelê. Muito, prof. Eu acho que a gente era a que mais tinha teatro, que você sempre passava, a gente achava mó legal. Legal, né? Tinha toda uma encenação, né? Porque todas as danças ali que nós apresentamos, inclusive na festa junina da escola, que são as danças folclóricas, elas trazem uma história de um povo, de um local, de um tempo, né? Que é as nossas raízes. Então, nós precisamos das nossas raízes para manter essa árvore firme, porque senão ela cai, ela seca. Então, nós precisamos saber de onde vem essa raiz, né? Da onde nós viemos. E o maculelê, por exemplo, traz toda essa história, né, da capoeira, dos negros que chegam no Brasil, né?
que é com essa força toda, com toda essa potência musical, percussionista, e então o ukulele é muito forte, né? A relação do você dançar e tocar ao mesmo tempo, né? Porque são duas coordenação motora. O tocar, o ritmo do som e da dança, né? Tá, né? Pá. Então, assim, foi um exercício realmente muito bacana para vocês e um desafio que vocês fizeram. E ficou bonito, eu tenho os vídeos, tem no YouTube, no meu canal, tá lá os vídeos, vocês podem estar olhando. Tá bom? Claro que ao vivo é melhor, né? Do que vídeo, né? Assistir vídeo. Bem lembrado, Arthur. É isso, gente. Mais alguém? Encerramos? Quarta-feira, às 2 horas, aqui novamente, hein? Ah, gente, uma outra coisa. Sexta-feira, não esqueçam, às 15 horas, Paulo Stocker, tá? Não esqueça, eu vou enviar o link para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, Tchau. Mirela, Arthur. Tchau, prof. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau a todos. Tchau.